Bom dia a todos. Nesse primeiro dia, do ano de 2021, calhou, de cair justamente numa sexta-feira. Então, nesse canal Zé Educando, nós temos já a tradição aí de mais de 3 meses de fazer o Sextou com Livros, toda sexta-feira. E nessa não vai ser diferente, mesmo sendo a primeira sexta-feira, o primeiro dia do ano, Primeiro, desejar a todos aí um bom 2021. Sigamos em frente, que tenhamos a vacina, Isso é o mais importante para a população, não só do Brasil, mas do mundo. E vamos em frente. O livro que eu vou comentar hoje, gente, é um livro que eu gosto demais. E ele chama-se A Elite do Atraso. Esse livro foi publicado em 2017, com essa capinha que eu estou colocando aqui para vocês, amarela. Mas em 2019, ele ganhou um subtítulo, Da Escravidão a Bolsonaro. O autor desse livro é o sociólogo, professor Gessé Souza. Ele hoje já é bastante conhecido aqui no Brasil, e também contestado. Mas eu gosto muito das palestras dele e do livro dele, que eu li 2, Esse e outro que eu vou falar um pouquinho mais na frente. Então, quem é o autor, Gessé Souza? Gessé Souza, ele foi presidente do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, em 2015 e 2016. Ele é doutor em Sociologia pela Universidade de Heidelberg, na Alemanha, e é professor da Universidade Federal do ABC. Mais reconhecido como vários outros autores e literatos e intelectuais brasileiros lá fora, infelizmente, do que aqui dentro, Ele é autor de vários livros, 27 livros, entre os quais esse que eu estou comentando hoje, vou comentar hoje com vocês aqui na sequência, e um outro chamado A Radiografia do Golpe, que eu também recomendo bastante, e vai ser oportunamente eu vou comentar esse livro aqui também. E o último, mais recente dele, chama-se A Classe Média no Espelho. Então, o que eu coloco nesse livro de inusitado é a grande coragem dele. Que coragem eu estou me referindo? Eu estou me referindo que ele pega, por exemplo, 3 grandes escritores, grandes pensadores, economistas brasileiros, e critica e ao mesmo tempo se baseia neles. Então isso é que eu achei genial dessa obra, Elite do Atraso, de Gessé Souza. Então, por exemplo, Gilberto Freire, do famoso A Casa Grande e Senzala, ele critica o Gilberto Freire, mas ao mesmo tempo pega alguns conceitos dele e aproveita para a sua obra. A mesma coisa ele faz com Sérgio Buarque de Holanda, autor de Raízes do Brasil. A mesma coisa ele faz, por exemplo, com Raimundo Faoro, o autor de Os Donos do Poder, Formação do Patronato Político Brasileiro. Ele critica e ao mesmo tempo também absorve alguns conceitos desses grandes autores brasileiros. E aí o âmago da ideia dele, do desenvolvimento da ideia de Gessé Freire, nesse livro, é que as raízes da desigualdade do Brasil não vêm da corrupção, não vêm do mito do homem cordial, nem vem do viralatismo. A origem da desigualdade brasileira vem do histórico que a gente tem escravocrata. Então ele desenvolve muito bem isso nesse livro. E mais ou menos 1/4 do final do livro, ele dedica a um tema extremamente atual nesse país e que a gente pensa pouco, a gente vai muito pela mídia, e não por alguma coisa escrita que pode ser meditada, que é a questão da Lava Jato. Então é uma polêmica muito grande. Algumas pessoas não gostam dele justamente por causa disso. E eu sou exatamente o contrário, eu gosto dele também por causa disso. Os pilares da Lava Jato, gente, eu vou colocar 3 aqui, como eu já disse antes, eu não sou jurista, mas estudei direito. São 3. A teoria do domínio do fato. Essa teoria do domínio do fato foi originada lá na Itália, ela já foi abandonada pelos italianos há muitos anos. Segundo, a delação premiada, gente, que eles começaram a usar um eufemismo, chamar de colaboração premiada. Absurdo, Então a delação premiada, quem quiser saber realmente o que é a delação premiada, com mais detalhes e com outra visão que não é a da mídia, leiam, por exemplo, esse artigo que eu estou colocando aqui agora como dica, que eu publiquei no meu blog, de um professor também, juiz também, ou seja, jurista, chamado João Batista Reckenhoff. O que é a delação premiada? Dê uma olhada, quem tiver curiosidade de se aprofundar mais um pouco nesse post que eu estou colocando aqui agora. E o terceiro pilar é a convicção do juiz, gente. Vocês já viram que coisa louca é a convicção do juiz? O juiz não tem que julgar com convicção de nada, nem muito menos PowerPoint do Ministério Público, gente. O juiz tem que julgar com fatos e com as provas, isso é óbvio. E o princípio da independência do juiz, que nesse caso a gente sabe que não houve de forma alguma, que o objetivo era só um,
que a gente sabia e sabe até hoje, que é tirar o Partido dos Trabalhadores do poder e colocar na cadeia o ex-presidente, presidente Lula, a gente sabe disso, né? O princípio da independência do juiz foi pro pau. Então, voltando um pouco mais para o conteúdo do livro nessa parte, o que é que ele coloca uns dados lá que são interessantíssimos para a gente ver, que a gente às vezes não vê isso em mídia. O Brasil, a evasão fiscal no Brasil é por volta de 520 bilhões de dólares, gente. Vejam esse valor. Esse valor é 500 vezes maior do que o valor recuperado pela Lava Jato com relação à Petrobras. Só para vocês terem ideia. 500 vezes maior. Então a conclusão que ele chega no livro, uma das conclusões, é que a crise brasileira é uma crise de receita e não uma crise de despesa, como anuncia a mídia e os políticos defensores dessa pretensa austeridade que é buzinada no nosso ouvido todo dia aí pela mídia. Só para finalizar, algumas consequências da Lava Jato. Veja bem, para o Rio de Janeiro e para o país com relação à Petrobras, que é uma das maiores empresas do mundo, né, e a maior do Brasil em relação à área dela de energia e de petróleo. Com relação ao Rio de Janeiro, olha os dados que ele coloca nesse livro. O Rio de Janeiro empobreceu não pelos 280 milhões devidos por Sérgio Cabral e descoberto pela Lava Jato, o que nesse caso é corretíssimo, óbvio, né? Mas pela campanha de criminalização da Petrobras, cujos royalties eram responsáveis por obras de infraestrutura, responsáveis por obras, além da obra de estrutura, geração de empregos e pagamento de servidores. O Estado foi para o buraco, o Rio de Janeiro não se recuperou até agora. E com relação ao Brasil, todo o país dependia da capacidade de investimento da Petrobras, que já representou até 50% do investimento público do país. Isso é muito dinheiro, isso é muito importante você quebrar uma empresa dessa. Então essa perda é da ordem de centenas de bilhões de reais, valor suficiente para empobrecer e desempregar populações inteiras. Então, assim, isso aqui foi só um aperitivo para motivá-los a ler esse bom livro que eu já inclusive dei para vários parentes meus, vários amigos, porque eu julgo importantíssimo a gente ler nessa época que a gente está passando no Brasil, viu? Obrigado por terem visto o vídeo até aqui. Por favor, comentem o que desejarem, curtam o vídeo e se inscrevam no canal se não tiver inscrito ainda e coloquem o sininho para receber as notificações de mais vídeos que virão nesse 2021. Forte abraço!